Agora que você já sabe o que é o combustível energético, você precisa saber como que a máquina usa esse combustível para poder se movimentar, como que o seu corpo usa esse combustível potencial bioquímico armazenado. E para isso você precisa entender duas coisas: biodisponibilidade energética e processo digestivo. Mas não se assusta com o nome, você já percebeu que aqui comigo é de boa, eu não quero complicar, na verdade eu quero facilitar para você. Você já viu esse gelo que geralmente os zoológicos dão para os animais em dias de calor? Nessa imagem aqui você consegue ver, ó, um balde de fruta congelado. Você é comum ver para tigre também, né? Carne congelada. Para todos os bichos do zoológico, quando chega o calor, principalmente na Europa, eles dão essas frutas, essas carnes congeladas. E aí o que, que esse bicho precisa fazer? Ele precisa lamber o gelo, precisa morder, quebrar. Cada bicho mexe de um jeito. Mas ele precisa quebrar esse negócio para poder acessar esse conteúdo que está dentro do balde de gelo, da pedra de gelo. Concorda comigo? Então, ó, é exatamente isso que o urso está fazendo aqui. Tá tentando quebrar o gelo para poder alcançar essa laranja aqui. E aí, quando ele alcançar essa laranja, ele vai conseguir comer ela. E aí vai ficar todo feliz e tudo mais. Isso aqui não necessariamente é para alimentar o animal, é para distrair ele, né? Mas ele precisa quebrar o gelo para poder acessar o interior. Então, guarda essa informação. Você já tentou fazer fogueira, uma lenha úmida? Cara, isso aqui eu acho que é uma das coisas mais difíceis, se não impossíveis. Mas fazer uma fogueira pode se tornar muito difícil, principalmente na selva, onde praticamente toda a madeira disponível está molhada. Existem pouquíssimos pontos onde você consegue encontrar madeira seca de forma que você consegue fazer uma fogueira. Precisa ser safo para poder, precisa conhecer o local para poder achar essa madeira úmida. Mas é muito difícil, porque essa madeira, por mais que você coloque fogo, risque fósforo, jogue álcool em cima, ela não pega fogo. Ou seja, essa madeira tem um potencial bioquímico armazenado. Confere? Igual eu falei na outra aula, ela tem uma energia potencial bioquímica nela, só que essa energia não está disponível. Ela não está disponível porque a madeira está molhada. Olha só, aqui no gelo do urso é a mesma coisa. Existe um potencial energético bioquímico dentro desse balde de gelo, desse bloco de gelo, que são as frutas. Mas essas frutas não estão biodisponíveis, porque você precisa quebrar o gelo para poder alcançar a fruta. O urso precisa quebrar o gelo para poder alcançar a fruta. Isso acontece no nosso corpo também. Lembra que na última aula, no resumo, eu falei que se um alimento ele passa pelo trânsito intestinal inteiro, ele não é digerido e, consequentemente, ele não fornece energia? É a mesma coisa. Uma lenha que não pega fogo não tem como fornecer energia, não tem como fazer fogueira. Isso acontece com a gente também. O exemplo mais clássico é o milho, pô. É o milho. Olha nesse quadrinho aqui. O cara comeu o milho, o brócolis, a cenoura, e aí eles passam por todo o caminho intestinal, pá. Mas no final, o milho continua inteiro. E o brócolis e a cenoura não. Por quê? Porque o milho, essa casca do milho, ela não estava bioenergeticamente disponível. O corpo não conseguiu usar o milho para poder fazer fogueira. Ele não conseguiu queimar o milho para poder fazer fogueira. Consequentemente, essa capa do milho aqui, ela não foi digerida, não gerou energia, não teve calorias. Se eu comer, cadê? Se eu comer essa tampa de caneta aqui, eu como ela, eu vou engolir, vai passar todo o trânsito intestinal e no final eu vou cagar ela de igualzinho ela tá aqui. Tem caloria nela?
Não, não foi digerida. Não foi digerida, então não tem caloria. Quer dizer, tem, mas não foi digerida, né? Isso acontece com o milho também, com a casca do milho, por exemplo. Então, como é que acontece o processo digestivo? Primeira coisa, a gente precisa entender o caminho da comida, tá? O caminho da... A gente chama isso de tubo digestivo. Tubo digestivo. Olha só, tubo digestivo é tudo, da boca até o seu toba. Tudo é o tubo. O tubo é uma coisa só. A sua boca, seu esôfago, teu estômago, teu intestino, tá. Tudo é o tubo. A boca é uma ponta do tubo, o ânus é outra ponta do tubo. Ok? Tudo isso aí a gente chama de tubo digestivo. Então, o caminho da comida, quando passa pelo tubo digestivo, é, primeiro, na boca, e aí na boca que começa o processo digestivo. Por quê? Porque o seu corpo, ele precisa transformar esse alimento em partes menores para poder acessar o conteúdo energético, esse potencial energético do alimento, para poder utilizar como energia. Igual o urso aqui, ó. O urso precisa quebrar esse gelo em partes menores para poder acessar o conteúdo energético dele, que são as frutinhas aqui. Então, na boca começa o processo de digestão. Os dentes vão macerar essa comida para poder transformar ela em partes menores. As glândulas salivares vão colocar ácido para poder ajudar a digerir e conseguir acessar mais ainda esse conteúdo. E aí, esse alimento ele vai para a faringe e para o esôfago, né? O esôfago é o tubo que liga a boca com o estômago. E a faringe é um órgão que regula a passagem de comida. Como a gente tem acesso à via respiratória pela boca também, então a faringe faz esse controle do que está entrando e o que está saindo desse tubo digestivo. A gente vai ter o estômago, que é o local onde essa comida vai ficar armazenada, sendo digerida. É um processo um pouco mais demorado. Ela precisa ser digerida, por quê? Porque é preciso acessar cada detalhe, cada frutinha dessa do balde de gelo precisa ser acessada para poder virar energia. E aí, isso aí já virou um bolo, né? Virou uma pasta. Essa pasta vai para o intestino delgado e a vesícula biliar, que trabalham juntos ali. No intestino delgado, esse alimento ele vai ser absorvido. Na primeira parte do intestino delgado acontece a digestão das gorduras, mas a partir da segunda parte do intestino delgado, não está acontecendo mais a digestão, está acontecendo a absorção. Eu estou transferindo esse alimento agora para dentro do meu corpo. Estou pegando essa energia de dentro do alimento e estou colocando ela para dentro do meu corpo. Depois, esse alimento vai para o intestino grosso e trabalha em conjunto com o reto aqui. Esse intestino grosso é quando todos os nutrientes já foram absorvidos no intestino delgado e o intestino grosso agora está só preparando esse alimento para ser expelido pelo ânus. Nesse intestino grosso, também vai acontecer a recaptação de água, porque esse processo todo aqui gastou muita água. Gasta a água da saliva para poder transformar isso num bolo alimentar. Depois esse bolo alimentar fica sendo derretido, digamos assim, dentro do estômago. Depois essa pasta vai para o intestino delgado e tudo mais. Então, no intestino grosso, quando esse bolo está no intestino grosso, esse bolo está muito úmido. E se quando eu cagar, quando eu expelir, desculpa, quando eu defecar esse material, se ele tiver todo líquidozão, eu vou desperdiçar muita água no meu corpo. E o meu corpo não quer desperdiçar essa água toda. Então o que acontece no intestino grosso? O intestino grosso ele aperta, digamos assim, esse bolo fecal para que essa água que estava a água desse bolo fecal hidratado seja utilizada para outra coisa. Pera aí, não vou abrir mão dessa minha água fácil assim não. O intestino grosso deixa só o mínimo de água para poder manter o bolo fecal lubrificado e ele conseguir escorregar bem
pelo intestino, pelo reto até o ânus. É o mínimo ali para poder se manter lubrificado. Mas não precisa, esse bolo fecal ele não precisa ir embora com essa água toda. É só com essa água mínima para poder lubrificar o tubo. Ok? E eu quero mostrar um negócio para você muito interessante aqui, que é o intestino delgado. Ó. Isso aqui é o seu intestino delgado. Parece até aquelas anêmonas, né? Do filme Procurando Nemo. Essas cerdas aqui são chamadas de microvilosidades. Para que serve essas microvilosidades? Para poder aumentar a área de contato. Aumentar a área de contato com o bolo alimentar. Se o intestino delgado fosse um tubo liso, ia ser muito difícil eu conseguir absorver todos os nutrientes desse bolo. O seu corpo, o nosso corpo, ele não quer desperdiçar nutriente. Se eu comi, eu tenho que usar tudo. Vai ser usado tudo, negão. Tudo, tudo, tudo. Só para você ter uma noção, o corpo aproveita cerca de 97% dos nutrientes do alimento. Quando você chega você pega o bolo, o cocô, né, o bolo fecal, esse bolo fecal ele praticamente não tem nutriente nenhum. É só alguma coisa que conseguiu escapar. Alguma coisa que o corpo não conseguiu absorver porque escapou. Mas o teu corpo ele quer pegar tudo de energia para ele, tudo, 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 tudo. Não sobra nada. E aí, eu quero te mostrar aqui falar como é que isso acontece, né? Como é que esse bolo fecal ele sai de um lugar para o outro? Ele sai de um lugar para o outro através de movimentos peristálticos. Calma, não precisa decorar nome, isso aqui não vai cair no Enem. Tá certo? Quer dizer, vai cair no Enem, mas você não vai fazer o Enem, eu acho. Os movimentos peristálticos são movimentos automáticos do corpo que empurram o alimento no caminho. Então, quando você engole, quando você mastiga, quando eu bebo essa água aqui, ó, quando eu bebo essa água e engulo, o meu esôfago faz movimentos peristálticos e vão empurrando essa água, essa comida até o estômago. Tanto que se você comer de cabeça para baixo, você plantar a bananeira, tomar uma colherada de arroz e feijão, mastigar e engolir, ele sobe, pô. O bolo fecal sobe, pô. Por que ele sobe? Porque os movimentos peristálticos, eles vão mandar esse negócio pro estômago. Mas existe a grande chance de você engasgar também. Por favor, não faça isso não. E aí esse trânsito pelo tubo intestinal, lembra que o tubo intestinal é uma coisa só, é da sua boca, é a porta do tubo, o seu ânus é a outra porta do tubo, outra ponta do tubo. Esse movimento, esse trânsito por esse tubo, existe um tempo ótimo para isso acontecer, que não pode ser nem rápido demais, senão é uma diarreia, e também não pode ser lento demais, senão é a constipação, né? Você já viu? Provavelmente você conhece alguém que consegue ficar dias sem ir no banheiro. 4, 5, 7 dias sem ir no banheiro. Isso não é normal. Você come todo dia, então você precisa cagar todo dia. E o que vai afetar esse tempo de trânsito intestinal? A sua dieta. Alguns alimentos podem acelerar ou atrasar esse trânsito intestinal. Você come muito chocolate, por exemplo, você vai ter uma dor de barriga danada, vai acelerar o trânsito intestinal. Se você comer banana verde, você vai atrasar o trânsito intestinal, porque esse material demora muito a ser digerido. Hidratação. A pessoa que não bebe muita água, ela faz com que esse bolo fecal não deslize pelo tubo. Então aquele negócio fica agarrando ali. Você precisa se manter hidratado para que esse bolo fecal fique hidratado e lubrifique o trato gastrointestinal para poder seguir o caminho certo. Atividade física também é uma coisa que estimula os movimentos peristálticos. Então, quem tem constipação crônica, uma das recomendações é fazer atividade física. A saúde intestinal também influencia nesse tempo de trânsito. Se a sua flora intestinal não tiver em dia, tiver com as bactérias
alteradas, você vai ter esse tempo de trânsito intestinal alterado. Mas você também pode ter alguma doença gastrointestinal, como SI, né, a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, ou então colite ulcerativa. São doenças que vão realmente afetar o tempo de trânsito. Isso aí está diretamente relacionado à sua saúde intestinal, claro. E também em relação à sua idade. Conforme a idade vai passando, esses movimentos peristálticos vão ficando mais fracos. Mas isso acontece principalmente pela mudança no padrão de comportamento alimentar, né? Comida, hidratação. Geralmente os idosos eles comem menos, eles ficam mais seletivos na hora de comer, sentem pouca sede, bebem pouca água, e isso aí tudo vai afetando esse tempo de trânsito intestinal. De todos esses fatores aqui, a idade é o que menos vai afetar. Agora, dieta, hidratação, atividade física e saúde intestinal vão afetar muito esse tempo de trânsito. E qual que é o tempo de trânsito ideal? De 24 a 72 horas. Só que o tempo de trânsito é diferente da frequência de evacuação. Eu não estou falando que você precisa ir no banheiro a cada 72 horas. Eu estou falando que entre 24 e 72 horas é o tempo que a comida que você comeu demora para poder sair na outra ponta do tubo. Esse é o tempo. Só que você come o tempo todo. Você come todo dia. Então, a todo momento, esse tubo vai estar cheio. E conforme vai se acumulando lá no final do tubo, ele precisa ser expelido. Então, tempo de trânsito não é frequência de evacuação. Você precisa ir no banheiro todo dia. No máximo, dia sim, dia não. Se o seu corpo, de acordo com o corpo de cada um, pode ser que o corpo ele prefira acumular um pouco mais para poder ir e tudo mais, mas é no máximo dia sim, dia não. O recomendado é que você vá ao banheiro todo dia, você come todo dia, você come 4, 5 vezes por dia. Não faz sentido você ir no banheiro a cada. Se você vai no banheiro dia sim, dia não, e come 5 vezes por dia, você tá indo ao banheiro a cada 10 refeições, pô. 10 refeições é comida pra caramba, pô. Você não caga 10 refeições quando você vai, não. Fica de olho nisso aí, tá com algum problema. E como é que eu vou descobrir o meu tempo de trânsito intestinal? Um macete é você comer beterraba. Come bastante beterraba, então toma um suco de beterraba e fica de olho. Quando você for no banheiro e sair vermelho lá no vaso, fica tranquilo que você não tá cagando sangue, não. É a beterraba, tá? Se for sangue, aí complicou. Então vamos lá? Resumo da aula de hoje. Se um alimento faz o trânsito intestinal rápido demais, ou se o organismo não conseguir acessar o interior desse alimento, a digestão não vai ser feita. Ou então essa digestão será incompleta. Lembra do urso aqui, ó. Lembra do urso. Se o urso não conseguir alcançar o interior desse bloco de gelo, as frutinhas que estão dentro do bloco de gelo, o urso não come. Se o fogo não for suficiente para poder fazer a madeira pegar fogo, essa madeira não vai virar fogueira. Então, consequentemente, esse alimento não vai gerar energia para o seu corpo. Ele vai sair inteiro. A principal finalidade do processo digestivo é extrair toda a energia potencial bioquímica que está presente no alimento. Em condições normais, o seu corpo consegue extrair 97% do potencial bioquímico energético dentro do alimento, em condições normais. Se a pessoa tiver com diarreia, essa quantidade vai ser menos. Ou por outro motivo, né? A digestão, ela é só uma parte do metabolismo do alimento. Depois que esse nutriente for digerido e absorvido, ele vai ser processado em outro lugar. Esse é assunto para nossa próxima aula. Mas entenda que a digestão é só uma parte. Primeiro acontece a digestão, o corpo quebra em partes menores e essas partes menores vão ser processadas ou metabolizadas, né, como a gente prefere chamar, vai ser metabolizada em outro lugar. Primeiro acontece a digestão, depois a absorção ou metabolização. E uma má digestão vai afetar o abastecimento de energia e de nutrientes. A digestão começa na mastigação. Então, se você mastiga mal, esse alimento vai chegar
no estômago inteiro ainda, em blocos inteiros. Então vai demorar mais tempo para ser digerido, pode ser que não seja totalmente digerido. Então a digestão começa na mastigação. Lembre-se disso. Tá certo? Agora você sabe como que funciona a máquina e agora você sabe tudo que você precisa saber de como funciona a máquina para não ser um analfabeto nutricional. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço.